Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira. Deus abençoe você, aqui feriado. Que Deus abençoe com grande graça esse segundo dia da Páscoa. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa renascer em você. Ontem a gente teve um culto abençoado. Que Deus desceu, né? Desceu no templo. Nós podemos sentir a presença do Senhor, Deus falando conosco do princípio ao fim do culto. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos entregamos à vontade dele, quando nós nos entregamos aquilo que ele tem para nós, ele faz maravilhas em nossas vidas. E por isso despertamos agraciados pela sua presença, agraciados pela sua glória, pelo seu amor, por tudo que ele nos tem dado. E que bom que você está aí, que bom. Eu espero que você tenha passado uma maravilhosa Páscoa, essa passagem, esse começo, esse início de vida, que você possa ter colocado um marco na sua vida a partir de ontem, que novas coisas acontecerão daqui para frente, que o novo do Senhor virá sobre você e que Deus trará grandes coisas para a sua vida e para a sua história. Que o Espírito Santo coordene a sua manhã, a sua tarde e que Deus possa fazer maravilhas na sua casa em todo o tempo, em nome de Jesus. E nós vamos continuar no nosso capítulo 27 da quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 7 em diante. Aleluia. Glória a Deus, vai dizer assim: E, navegando lentamente por muitos dias, chegamos com dificuldade defronte de Quinido. Não nós permitindo o vento ir mais adiante de Creta, navegamos a sotavento, à altura de Salmone. E, costeando com dificuldade, chegamos a um certo lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E como se perdera muito tempo, a navegação tornou-se insegura, e o tempo de jejum já tinha passado. E Paulo os advertia, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação será com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas almas. Mas o centurião demonstrava mais confiança no piloto e no dono do navio do que nas palavras ditas por Paulo. E não sendo cômodo o porto para invernar, os demais aconselharam que navegassem dali para ver se de algum modo podiam chegar a invernar em Fênix, um porto de Creta, que olha ao nordeste e ao sudoeste para ali invernar. E como o vento sul soprava suavemente, eles creram ter alcançado o propósito desejado. Então levantaram a âncora e iam costeando Creta mais de perto. Mas não muito depois desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, e conhecido Euroaquilão. E como o navio foi arrebatado, não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. E correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, pudemos com dificuldade segurar o batel salva-vidas, o qual recolheram, e logo usaram cordas, meios disponíveis para cingir o navio a fim de reforçá-lo, e temerosos que fosse lançado na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Aleluia! Aqui nós vamos ver o problema que aconteceu nessa navegação, nessa quarta viagem missionária. E diz que ali eles estavam viajando lentamente, navegando lentamente por muitos dias. Eles estavam com dificuldades, porque o vento não permitia ir adiante. Muitas vezes o vento nos para. Muitas vezes os ventos contrários nos param, nos colocam em dificuldades, nos colocam em situações difíceis. E veja aqui, que nesta embarcação a qual eles estavam, o vento contrário estava impedindo que eles navegassem com uma velocidade adequada. Eles começaram a costear e chegaram no lugar chamado Bons Portos. Eles chegam aos Bons Portos
e eles perderam muito tempo nessa navegação e a navegação se tornou insegura. Eles já não tinham mais segurança naquele navio, não havia mais segurança total naquele navio. E Paulo os advertia, Paulo dava conselhos, Paulo estava ali dentro, inspirado pelo Espírito. E Paulo dizia aos senhores: senhores, a navegação está com avaria, está tendo coisas estragadas, o mecanismo está abatido, tem coisas que está entrando água dentro do navio. E nós estamos tendo perdas, não só para as cargas, mas vamos parar. O apóstolo Paulo disse bem assim: senhores, vejo que a navegação será com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para nossas almas. Paulo estava avisando que poderia haver perdas de almas, perdas de vidas, não somente a carga e o navio, mas também perdas de vidas naquela trajetória, naquela embarcação, naquele momento. Mas diz aqui que o centurião, o homem que estava coordenando aquela embarcação, o homem que estava coordenando aqueles presos também, demonstrava mais confiança no piloto ali, no homem que estava guiando o navio do que nas palavras ditas por Paulo. É claro, numa dada situação, é óbvio que o centurião ali ia acreditar mais nas palavras do piloto, que era o mestre, que era aquele que entendia do que estava fazendo, no que num profeta, no que alguém que estava sendo usado por Deus. Por quê? Porque o centurião não professava a mesma fé de Paulo. Se estivéssemos nós, se tivesse um crente, um cristão, um cristão pilotando aquele navio, né, navegando ali como piloto, como mestre da embarcação, provavelmente ele ouviria as palavras de Paulo. Mas como nós estávamos falando com pessoas que não acreditavam em Deus, não acreditavam no poder de Jesus Cristo, não acreditavam nas revelações do Santo Espírito, para eles o que Paulo dizia era nada, e eles continuaram navegando. Eles continuaram buscando encontrar a confiança no piloto e não a confiança na palavra de Deus. Enquanto eles confiavam no piloto, o vento batia contra o navio. Enquanto eles confiavam no piloto, o vento batia. Enquanto eles confiavam no poder humano, que era o poder do piloto, na sabedoria humana, que era a sabedoria da profissão do piloto, o vento batia forte contra o navio. E quando já não acontecia mais um vento ali, desencadeou-se, diz a palavra do Senhor, um tufão de vento. Já não era mais um vento normal, era um tufão que tinha até um nome chamado Euroaquilão. Então o navio foi arrebatado, ele foi jogado. E não podendo mais navegar contra o vento, o navio foi levado. Então eles se deixaram levar pelo vento. Se deixaram levar pelas forças do vento, porque não quiseram entender e ouvir as palavras que Paulo estava dizendo. Paulo estava alertando para que eles parassem, para que eles parassem em bons portos, para que eles parassem naquela cidade ali dos bons portos, para que eles pudessem esperar o tempo adequado para prosseguir a viagem, mas eles não quiseram ouvir. Eles preferiram continuar navegando em beira à costa, porém pegando todas as situações de vento, e aqui foram pegos pelo tufão chamado Euroaquilão. Então o navio foi arrebatado e não tinha mais como fazer nada contra o vento. Então eles correram em favor do vento, eles cederam em favor do vento e bateram ali numa pequena ilha chamada Clauda. E ali eles se jogaram em salva-vidas e começou ali toda uma situação de salvar as vidas que estavam no navio. Então nós vamos entender aqui nessa manhã, para eu não continuar essa passagem, porque senão vai ficar muito extensa, sobre todo esse naufrágio. Nós vamos ver que em todo o tempo Deus avisou, em todo o tempo Deus tentou avisar através de Paulo para não continuar, para parar em bons portos, para parar esta embarcação, porque eles iam passar por ventos contrários. Muitas vezes, quando temos ventos contrários, não
a gente tem que ouvir a voz de Deus, porque quando os ventos estão contrários, se nós insistirmos em prosseguirmos, nós vamos dar com tudo em alguma ilha, nós vamos ter um acidente, nós vamos ter algo que vai nos parar. Quando nós não paramos pela voz de Deus, as coisas que acontecem na natureza das coisas, na natureza da nossa vida, vão nos parar de alguma forma. Então Deus muitas vezes está nos avisando para pararmos, nos avisamos para esperar o momento certo de continuar a navegar, esperar no momento certo de continuar a travessia, e nós não queremos ouvir. E quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós passamos por lugares, por situações e por tufões de vento, porque o vento sozinho não foi necessário. Primeiro, foi enviado um pouco de vento para parar a embarcação, mas não foi necessário, não foi suficiente, porque o pouco de vento era menor do que a vontade do piloto e do centurião de continuar a jornada. Então Deus avisa através de Paulo, mas eles também não querem ouvir, eles não conhecem Deus, eles não conhecem o poder de Deus, que é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Então nós estamos entendendo aqui que Deus estava trabalhando ali naquele vento e naquele mar, naquela embarcação, naquele lugar, para que Deus se fizesse conhecido através da vida de Paulo e de Lucas e de todos que ali estivessem, talvez que teriam conhecido a Jesus. Então ali Deus está usando de uma forma para que ele seja conhecido, até no meio dos acidentes, até no meio dos percalços, até no meio das situações difíceis da nossa vida. Deus se faz presente para se fazer conhecido. Muitas vezes nós não entendemos o porquê estamos vivendo tal situações, o porquê estamos vivendo situações tão complicadas, mas é porque essa situação vai fazer com que o teu testemunho se engrandeça, o nome do Senhor seja engrandecido através do teu testemunho. E nós vamos ver aqui que diz a palavra do Senhor que o vento ainda foi maior, não foi somente um vento contrário, mas um vento que tinha até nome, aleluia, um vento que se chamava Euraquilão, um vento que derrubava tudo, um tufão de vento. Um tufão, ele vai levando tudo pela frente, um tufão, ele leva tudo pela frente. O tufão se entrou nas águas e o tufão então fez com que acontecesse todo esse naufrágio. E nós vamos ver que bateram contra uma ilha. Há sempre um momento que tem uma ilha na nossa frente. Há terras que, diante do mar, há terras que nos fazem parar. Há terras que nos fazem parar. E aqui nós vemos que a ilha Clauda foi o que fez com que eles parassem ali. Que o que houvesse a proa do navio, ela se encostou na terra. Então ali se parou. Ali houve algo, uma mão de Deus que fez com que o navio parasse, porque se o navio não parasse, que eles estavam sendo levados a favor do vento, não tinha mais trajetória, não havia mais piloto que conseguia manejar o navio, não havia mais forças humanas que tivessem força para parar aquele navio, eles estavam indo a favor do vento. Já não iam mais contra o vento, mas o vento que levava eles. Então nós temos que ter muita atenção na nossa vida quando os ventos contrários vêm. Como nós não temos força para lutar contra esse vento, então nós temos que nos ancorar nos bons portos. E quais são esses bons portos? Os bons portos é a palavra do Senhor. A palavra veio firme sobre a vida de Paulo, dizendo para eles que muitas almas poderiam se perder se eles não parassem, mas eles preferiram não parar. Então o Senhor está nos alertando nessa manhã. Se os ventos estão contrários, se os ventos estão vindo forte contra você, se está vindo vento contrário, vento forte, pare em bons portos, pare na palavra, espere a palavra, espere o Senhor dizer para você continuar, espere o Senhor dizer para você prosseguir nessa situação, nisso que está acontecendo na sua vida, para que você não tenha um acidente, para que você não tenha algo que possa bater em você, que você não vai ter que parar mais uma vez de uma forma a qual você não queira, com perdas, com situações de perdas de carga, perdas de navio e perdas até de vida. Então que Deus possa nos abençoar nessa manhã, através dessa palavra de alerta, de exortação para o nosso coração, que Deus possa nos dar bons portos nessa manhã e que nós consigamos ouvir a voz do Senhor e nós possamos obedecer aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, até amanhã, que o Senhor te abençoe.